Manuel Quirino é uma espécie de mensageiro de uma encruzilhada entre cultura, entre política, entre raça, e entre as mudanças que fizeram parte, né, do repertório da sociedade brasileira no final do século XIX, no começo do XX. Quirino, ele é um personagem icônico, né? Ele é um personagem oitocentista, né? Que atravessa para o século XX, mas ele esconde uma experiência africana e negra livre no Brasil. Quer dizer, esse país que recebe, né, 46% dos africanos que vêm para a América, 4,8 milhões, já tem uma experiência de liberdade, ou seja, de africanos que chegam aqui escravizados, já substantiva em meados do século XVIII e avançando muito para o século XIX. Então eu queria esse personagem do século XIX que nasce livre, né, de experiência africana numa sociedade cercada de escravidão. Então ele é um personagem que revela exatamente essa capacidade de articular liberdade e escravidão, articular letramento, articular perspectivas de vida, de projeto, de dimensões políticas. Então esse é o Quirino que revela e esconde uma vasto significado de experiências africanas e negras no Brasil. Manuel Quirino é uma das figuras mais fascinantes da história do Brasil. Fascinante por dois motivos. Primeiro, pelo que ele criou, isso é de uma importância singular. Ele foi o primeiro a tornar o negro e o africano personagens fundamentais na formação da história brasileira. E segundo, pela vida dele, que é uma vida meio conturbada. Eu acho ele de uma ambiguidade, acho que Quirino ainda precisa ser mais estudado. Manuel Quirino nasceu em Santo Amaro, da Purificação, em 1851. 4 anos depois, ficou órfão por causa de uma epidemia de cólera que assolou e, principalmente, tirou as vidas das pessoas negras escravizadas da região. Ele teve muita sorte, primeiro porque ele sobreviveu e segundo porque ele foi entregue para um tutor em Salvador, provavelmente através da Casa Pia, Colégio dos Órfãos de São Joaquim, e foi passar para a tutela de Manuel Correia Garcia. Manuel Correia Garcia, se contar a biografia dele, o currículo, a vida de Quirino vai ficar muito mais esclarecida, porque o Correia Garcia foi educador, ele foi político e ele também foi advogado. A única coisa que Quirino não foi. Ele foi fundador do Instituto Histórico da Bahia. Infelizmente, no início, o único futuro que ele pensou para o jovem negro que estava sob sua guarda era como artesão ou artista. Colocou ele como um aprendiz de pintor e decorador. E foi assim que Quirino começou a ganhar vida. Já adolescente, ele resolveu ganhar vida e ir para o Piauí. Possivelmente para fugir, né, da Rapa, que estava levando as pessoas à força para lutar na Guerra do Paraguai. Mas a Rapa o pegou no Piauí e o levou para Pernambuco. De lá ele foi para o Rio de Janeiro. A Guerra da Tríplice Aliança foi o maior confronto da história da América do Sul, indo de 1864 até 1870. Por questões econômicas e políticas, Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma aliança contra o Paraguai. O Brasil saiu com a sua economia em crise
e com alto endividamento, e o Paraguai foi arrasado pela guerra. Se não soubesse ler e escrever, Quirino teria sido arrastado para a guerra, assim como muitos recrutas e voluntários da pátria, muitos dos quais morreram ou voltaram nas tristes levas de mutilados. Foi graças a esse padrinho, o conselheiro Dantas, que ele conseguiu dar baixa e voltar para a Bahia, logo no final da Guerra do Paraguai. Quando ele chegou aqui, ele passou a trabalhar de dia e estudar à noite. E acabou estudando no Liceu de Artes e Ofícios, onde ele foi aluno, entre outros, do artista espanhol Miguel Navarro e Cañizares. Quando Cañizares resolveu sair do liceu e estabelecer a Escola de Belas Artes, Manuel Quirino foi junto. A academia, depois Escola de Belas Artes, funcionou primeiramente no solar Jonatas Abbott, no Pelourinho, de 1877 até 1969. Nesse ano, mudou de endereço para o casarão localizado no bairro do Canela, onde funciona até hoje. Manuel Quirino, ele tem uma importância grande para a história da Escola de Belas Artes, porque ele, quando Miguel Navarro e Cañizares decide sair do Liceu de Artes e Ofícios para fundar a Academia de Belas Artes da Bahia, ele acompanha o professor João Francisco Lopes Rodrigues e os seus discípulos. E um dos discípulos de Miguel Navarro Cañizares era Raimundo Quirino. Tanto é que a gente tem um quadro colocando Manuel Quirino como aluno fundador da Escola de Belas Artes. Mas ele não ficou somente nessa condição de aluno fundador. Ele se tornou o primeiro historiador da arte baiana e um dos primeiros da arte brasileira, com a especificidade de ser um homem negro, que foi uma excepcionalidade na época, porque o acesso à educação era mais restrito do que é hoje, e a leitura escrita era uma capacidade somente restrita a uma elite branca, enfim. E ele fura esse cerco, né? E consegue justamente se eternizar e expor o seu pensamento através do que ele escrevia e publicava. Em 1882, Quirino diploma-se em desenho industrial, passando a lecionar no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e também no Colégio dos Órfãos, onde ele mesmo foi interno na infância. Tornou-se ainda funcionário público do Departamento de Obras, projetando os bondes de Salvador. Ele foi muitas coisas, é muito difícil resumir a vida de Quirino em um parágrafo, até um livro. Ele foi político, foi abolicionista, foi jornalista, militante. Ele criou 2 jornais, um dedicado à abolição e outro ao trabalho, ao trabalhador. Em 1888, a Lei Áurea decreta o fim da escravidão no Brasil, causa pela qual Quirino havia lutado toda a vida. Quirino vislumbrava que a toda a população escravizada fosse ofertado estudo, algo que não aconteceu com a abolição. Infelizmente, Manuel Quirino estava ciente de que nunca teve um esforço no Brasil para educar os libertos e seus descendentes, como teve nos Estados Unidos. E é por isso que eu vejo hoje Manuel Quirino como um dos maiores proponentes de ação afirmativa, de mostrar que se o negro não foi permitido, quando escravizado, a ler e escrever, porque era pena de morte, principalmente depois da revolta dos malês, se descobrissem que um escravizado sabia ler. O entendimento sobre o contexto da segunda metade do 19, dos primeiros anos do pós-abolição, a gente vai entendendo de que o Quirino foi um personagem muito importante naquele momento histórico, né?
Então, o Quirino vai se mostrando como um sujeito plural, um sujeito polivalente, né, e que você vai encontrando ele em cenários muito distintos. Então, eu às vezes brinco com os alunos, com os orientandos, dizendo que o dia, né, de alguém como Manuel Quirino no século XIX, com certeza era muito maior do que o nosso, porque você pode encontrar notícias sobre o Manuel Quirino participando de um evento na Irmandade do Rosário dos Pretos pela manhã, e depois ele aparece no ata da Sociedade Protetora de Desvalidos, numa reunião da Sociedade Protetora de Desvalidos. Depois a gente encontrou a notícia, naqueles mesmos dias, dele participando de um debate na Câmara Municipal, e depois você lê nos jornais matérias de Manuel Quirino, falando sobre cultura brasileira, cultura baiana, sobre presença africana. Então, é um personagem inescapável. Ele é aquele momento em que se construía o Instituto Geográfico e Histórico. Naquele momento que se construía, primeiro a ideia era só colocar mangangões, pessoas que te possuíssem recursos, enfim, a elite baiana. Só que isso não enchia um livro, eles todos juntos não enchiam um livro. Então disseram, olha, o negócio é o seguinte, nós temos que chamar os intelectuais também, que em geral era tudo quebrado, né? Ele aí consegue entrar no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Quirino foi membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, desde sua fundação em 1894. Um espaço fundado para a defesa e preservação do patrimônio histórico e artístico baiano e brasileiro. Até hoje em atividade e que guarda histórias de um Brasil colonial ainda pouco conhecidas. A narrativa que eu trago aqui, né, em relação ao Manuel Quirino, ela está bastante associada à sua permanência no Instituto Histórico Geográfico da Bahia, especificamente relacionada à coleção de peças do candomblé da instituição. E aí eu estou falando de uma coleção que foi formada aí nos anos finais do século XIX até meados do século XX, né, a partir das apreensões policiais nos terreiros de candomblé na cidade de Salvador. Então, o Instituto Histórico Geográfico tinha ali na sua estrutura, né, os agentes da lei. Então, médicos, legistas, delegados, né, secretário de polícia, todas essas pessoas faziam parte do corpo do Instituto Histórico Geográfico como sócios e também como simpatizantes. Então, o que é que acontecia? Ocorria a invasão policial, né, chamada batida policial nos terreiros de candomblé, as pessoas eram presas e os objetos também eram apreendidos, e aí os objetos entendidos também como prova de um crime, porque supunha-se que essas pessoas estavam, como é que eu posso dizer, estavam praticando bruxaria, né? Estavam indo contra os bons costumes e práticas da sociedade baiana, e a polícia queria proteger isso. Então, tudo isso era encaminhado para a delegacia e, especificamente sobre esses objetos, você tinha, assim, 3 destinos possíveis. Primeiro, a destruição. Era comum também a devolução desses objetos aos seus respectivos donos, e o terceiro, que era o encaminhamento para instituições. Então, esses objetos, eu penso que estimularam o Manuel Quirino a começar a escrever sobre esse assunto, né, sobre o candomblé de caboclo na cidade de Salvador, porque até então se tinha referência apenas o Nina Rodrigues, mas o Manuel Quirino estava naquele momento também experienciando, né, a religião, mas também refletindo sobre. Então, o Manuel Quirino aí vem para trazer uma outra perspectiva, e aí também enquanto pessoa negra, né, enquanto pessoa negra que também praticava a religião, mas de uma maneira extremamente positiva sobre a contribuição do negro na sociedade brasileira. Quando ele finalmente estava querendo se aposentar, ele começou a escrever livros. Ele escreveu livros sobre desenho geométrico, passou a escrever sobre artistas baianos, e finalmente ele chegou a
se debruçar sobre a contribuição africana à civilização brasileira. Uma outra dimensão do Quirino é pensar ele numa sociedade para além da escravidão, né? Quer dizer, ele é um personagem que nasce numa sociedade cercada de escravidão, mas a experiência dele é livre, né? Nascido livre, uma experiência que se articula com outros personagens, imigrantes, né? Descendentes de africanos como eles, né? E alguém que está com um projeto de filosofia, de visão de mundo, né? Quer dizer, quando ele pensa os costumes do Brasil, né? Quando ele pensa uma dimensão de contribuição africana para a civilização do Brasil, de uma sociedade urbana como é Salvador, ele também está o quê? Ele está com um projeto de quê? De poder, um projeto de dimensão de participação, um projeto de contribuição, que não só reivindica, mas também produz conhecimento. Então ele tem uma interpretação que é histórica e sociológica, mas que também passa pelos costumes. Ele é um antropólogo, um dos primeiros antropólogos brasileiros. O que ele faz em alguns dos seus livros é uma etnografia. A Arte Culinária da Bahia foi a sua obra mais reeditada, contendo receitas baianas populares, herdadas da culinária portuguesa e alteradas e melhoradas pelos africanos, como escreveu Quirino. Quirino, é preciso ver que essa comida que Quirino mostra não é a comida das elites baianas, era uma comida do povo da Bahia. É a comida que até hoje você come aqui nos botecos, tá entendendo? Em todos os botecos você acha uma dobradinha, por exemplo, a dobradinha é portuguesa, tá entendendo? Quer dizer, essas comidas populares, tá entendendo? Vingaram. E vingaram por causa de Quirino. Quirino já se antecipa em muito nas coisas que são feitas. Isso, eu diria que a interpretação dele se casa. A interpretação que ele faz da sociedade brasileira se casa com a interpretação que ele faz da comida. Então, nós comemos misturado. Essa inclusão é que permite que nós tenhamos até hoje essa comida, senão ia desaparecer. Ou cada um ia fazer a seu modo, como fazem hoje a seu modo. Quirino estava construindo as suas próprias concepções acerca de raça, num diálogo tenso com intelectuais e teorias construídas e disseminadas na Faculdade de Medicina da Bahia, principalmente com o Nina Rodrigues. Então, tem uma tensão, tem um debate bastante ríspido, às vezes, entre eles. Quirino foi uma das principais inspirações para Jorge Amado escrever o personagem Pedro Arcanjo, no livro Tenda dos Milagres. O protagonista combatia os ideais higienistas do vilão Nilo Argolo, inspirado no médico e antropólogo Nina Rodrigues. O racismo científico, muito forte no começo do século XX, era combatido por Quirino, mostrando em sua obra o valor intelectual e cultural do negro na construção do Brasil. Para criança não se conversava sobre ser negro, né? Todos ali da minha família eram pessoas negras retintas, mas não se conversava sobre isso. Na escola também não. E a universidade que me apresenta essa questão. E a necessidade de ter referências negras foi algo extremamente urgente para mim, principalmente a partir das pessoas com as quais eu fui me envolvendo, né? Que eram pessoas que faziam parte de movimentos sociais. E isso perpassa por tudo, isso perpassa pela assumir o meu cabelo natural, isso perpassa também pelo que eu ouço, pelo que eu leio e, consequentemente, pelas minhas referências. Na medida em que eu vou aprofundando, né, os meus estudos sempre tiveram como temática o universo afro-brasileiro. E cada vez mais eu busquei e busco conhecer a partir da perspectiva negra. A gente já conhece a perspectiva branca, né? E nem sempre é uma perspectiva
não enviesada, nem sempre é uma perspectiva real e nem sempre, quase sempre, né, é uma perspectiva afundada por puro racismo, né? E eu acho que nós estamos num momento assim de retomada, na medida em que nós, né, pessoas negras, estamos adentrando a universidade, a gente vem buscando todas essas referências, né? O Manuel Quirino é uma delas. E, consequentemente, ajuda também a gente a se constituir enquanto pessoa, né? Dizer, nossa, a gente também pode pensar sobre isso. A gente está falando de uma pessoa que estava lá, né, no meio do furacão, mas que também, apesar dos pesares, estava se posicionando, estava compartilhando a sua opinião sobre, né? E tentando, apesar do silenciamento, tentando mostrar que, de alguma forma, a gente também produz conhecimento e um bom conhecimento, né? Em 2022, no bicentenário da independência do Brasil, um podcast batizado de Projeto Quirino ganhou grande destaque nacional, discutindo a revisão da história brasileira através de um olhar afrocentrado. O Projeto Quirino, ele começou a partir de um desejo do jornalista Tiago Rogério, de repensar a história brasileira a partir da perspectiva negra, muito num diálogo com um projeto super importante feito, né, nos Estados Unidos, o 1619, que também tem essa perspectiva, né, revisitar a história estadunidense a partir da experiência negra. E aí o Tiago me procurou, eu já tinha feito conversas com ele de outros trabalhos que ele tinha feito, e nós, enfim, ele fez uma proposta para a gente pensar junto esse projeto. Ele ainda não estava muito bem delineado, enfim, né, a ideia era justamente construir os caminhos possíveis para que a proposta fosse feita, né, fosse elaborada, junto com a Rádio Novelo. Então, primeiro teve uma conversa só eu e ele, depois a gente teve uma conversa, né, nós, a Branca Viana, a equipe da Rádio Novelo, e a partir de então a gente foi organizando, enfim, né, como que a gente faria essa perspectiva. E aí a minha proposta foi justamente, né, acho que a minha principal contribuição foi justamente pensar a partir dessa comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, então pensar a participação negra na história brasileira a partir do momento que o Brasil vira um Estado nacional independente, né, como a gente começou a organizar isso. A proposta que ele me fez foi no final de 2019, né, de conversa, e a estruturação aconteceu no comecinho de 2020, então foi, né, basicamente um trabalho feito todo durante a pandemia. A ideia surgiu em 2019, eu tinha acabado de lançar o Negra Voz, que foi o primeiro podcast que eu fiz, foi um podcast também com temática afrocentrada, historiografia e jornalismo. E aí, naquele ano, o New York Times lançou o 1619, que é um projeto que olhou para a história dos Estados Unidos com um olhar afrocentrado. E aí a gente teve a ideia de fazer algo assim no Brasil, no fim de 2019. E aí foi quando eu conheci também o pessoal da Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts brasileira, e também o pessoal do Instituto Ibirapitanga, que apoia iniciativas de igualdade racial, de promoção da igualdade racial. E aí foram dias de mais mergulho em pesquisa, pensando muito, conversando muito, toda a equipe do Projeto Quirino, né, que são mais de 40 pessoas que participaram do Projeto Quirino ao todo, e a gente conversando bastante sobre qual seria esse nome. E aí a gente percebeu que homenagear o Manuel Quirino com o nome do projeto seria algo importante e que para a gente, enfim, nos honraria bastante também, pelo fato do Manuel Quirino reunir tantos elementos, tantas coisas que a gente quer comunicar no projeto. Assim. Primeiro que é uma forma da gente reverenciar alguém que veio antes e que produziu esse conhecimento, que a gente está, de alguma forma, tentando multiplicar. Essa é uma forma muito importante, assim, e também porque as ideias que o Manuel Quirino trazem, já, por exemplo, se a gente pegar o colono preto como fator da civilização brasileira,
são ideias que hoje a gente tenta trabalhar no Quirino, assim, o próprio fato, a própria questão do protagonismo das pessoas negras no processo de formação do país, né? Não só uma participação auxiliar, como a história na época do Quirino, a história, né, com H maiúsculo, como a história na época do Quirino colocava, e ainda hoje ela coloca, mas não como auxiliar, e sim como protagonista desse processo, né, população negra e população afrodescendente. Foi um diálogo maravilhoso entre história, com densidade, com criticidade, né, e também uma linguagem acessível, uma linguagem jornalística, pegando historietas, fazendo uma conversa muito interessante entre passado e presente, projeções de futuro. Então, e tudo isso num ano que foi especialmente difícil, em que a polarização política chegou a limites nunca antes vistos na história brasileira, ao mesmo tempo um ano de muitas rememorações, então foi o ano dos 200 anos da independência do Brasil, né, em que a gente ficou comemorando esse ano também numa disputa muito, enfim, importante de narrativa de que independência nós iríamos falar, né? Os 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos do falecimento de Lima Barreto, enfim, foram... Esse ano de 2022 foi um ano de muitas rememorações, né? E de uma necessidade e de uma urgência em reinterpretar a história brasileira dentro de um contexto também ainda muito atingido pela pandemia, no qual a questão racial virou uma questão muito debatida né, nesse grande debate público. A história do Manuel Quirino é a história que eu queria ter aprendido no colégio, na escola, nos meus anos de formação. Porque quando a gente está na escola, pelo menos a minha experiência na escola, foi ver durante a maior parte, né, pegando em quantidade de anos, a maior parte da história do Brasil foi um período em que legalmente era possível escravizar seres humanos simplesmente pelo fato deles serem africanos ou afrodescendentes, né? E a história que eu aprendi na escola, ela mostrava a pessoa negra nesse maior período da história do Brasil, simplesmente como africano, quer dizer, como uma pessoa escravizada sendo torturada no tronco. Um dos pontos principais do trabalho de Quirino era mostrar o valor da educação. Como vimos, ele sentiu isso na própria vida, porque o fato de saber ler e escrever literalmente salvou a vida dele. Ele queria mostrar, talvez de seu próprio exemplo, que era estudando e se esforçando que as pessoas podiam subir na vida, como ele conseguiu. Porque ele, quando a gente vê, ele começou órfão, podia ter morrido, podia ficado, né, entregue às ruas, mas ele acabou sendo uma pessoa conceituada no país todo. Porque quando ele morreu, saiu uma nota no jornal do Rio de Janeiro dizendo: morreu o professor Manuel Quirino, sem necessidade de apresentar. Todo mundo já sabia quem era. Isso já diz muita coisa. Esses 100 anos de rememoração da vida do Manuel Quirino sejam fundamentais não só para que a gente reverencie o pioneirismo que ele teve na história do Brasil, na interpretação da brasilidade, né, nas possibilidades de interpretação da brasilidade, trazendo a inviabilidade de pensar o Brasil sem a presença negra. Essa é a grande contribuição do Manuel Quirino, mas que a gente faça desse movimento também um movimento de mudança epistêmica, né, de transformação de métodos de análise científica das ciências humanas, sobretudo, para que a gente pare, né, deixe de lado essa perspectiva abertamente eurocentrada, que encontra cânones que são, né, na sua imensa maioria, homens brancos, e que a gente passe a olhar para o lado e ver que, apesar, né, de toda a estrutura racista que ordenou o Brasil desde o século XIX, século XX, século XXI, nós temos uma intelectualidade negra pujante, de vanguarda, produzindo interpretações muito mais interessantes, sofisticadas e complexas sobre o Brasil do que aquilo que nós entendemos como uma grande intelectualidade brasileira. Então, é importante que a gente olhe para os nossos, tanto as referências históricas quanto os nossos que estão dentro de casa, e entenda a potência que existe neles, porque é essa potência que explica como que, num país que sempre tratou a gente com tanta crueldade, como que a gente chegou aqui até hoje
e a gente é mais da metade da população, e a gente segue promovendo revoluções, como, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, a lei de cotas, uma revolução que a gente promoveu, que a gente impôs, e que hoje beneficia não só nós, enquanto pessoas negras, as pessoas negras que estudaram em escola pública, né, que são os beneficiados, mas também brancos que estudaram em escola pública, pessoas com deficiência, pessoas indígenas, e a gente vai seguir promovendo essas revoluções. E o que explica isso é a nossa potência.